Olá a todos! Sejam muito bem-vindos à nossa Facebook Live de fevereiro. Eu sou Beatriz Endeschi, da equipe de comunicação da plataforma Conviva Educação. Hoje vamos falar sobre o caderno de orientações aos dirigentes municipais de educação da Undime. Nosso convidado de hoje é o presidente da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, Luiz Miguel Martins Garcia, dirigente municipal de educação de Sudmenuce, São Paulo. Bem-vindo, professor! Olá, pessoal, tudo bem? E Valquíria Trindade, ex-dirigente municipal de educação de Maringá, Paraná, e vice-presidente da Undime Região Sul entre 2017 e 2018. Olá, professora Valquíria. Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia, presidente. Bom dia, Bia. Bom dia. Bom, essa publicação está disponível para download na biblioteca do Conviva. Vamos colocar os links aqui no rodapé e retomaremos os endereços ao longo da nossa transmissão. Você que está nos assistindo, por favor, indique em qual município está e fique à vontade para apresentar suas dúvidas aqui nos comentários do vídeo. Procuraremos respondê-las ainda ao vivo. Bom, em janeiro, a Undime lançou o Caderno de Orientações ao DME para apoiar dirigentes municipais de educação no início da gestão. Professor Luiz Miguel, de que forma a Undime colabora com o processo de planejamento, programas e políticas educacionais no âmbito municipal? Olá, Beatriz. Olá a todos que nos acompanham nesse Facebook Live. É muito importante estarmos aqui falando de uma questão que é essencial na gestão pública, que é a questão de planejamento, que é a questão de pensar e organizar o nosso trabalho. Quando nós falamos em planejamento das ações, nós estamos pensando em ter informações e dados concretos para desenvolvermos as ações. Acho que o primeiro papel da Undime, a primeira forma da Undime ajudar é organizando e trazendo informações consistentes, informações que permitam ao gestor acompanhar, ter a certeza de que está trabalhando com foco e com uma precisão técnica. Então, nesse trabalho de planejamento, a Undime tem no referencial, né, do caderno de orientação aos dirigentes municipais de educação, na sua agenda dos 100 dias, instrumentos muito importantes, muito relevantes, para que esse trabalho seja garantido e que ele tenha qualidade. Esta qualidade, ela está muito ligada ao nível de informação e aos instrumentos que nós temos para apoiar nessa ação. E aí nós voltamos aqui à questão da nossa plataforma Conviva, que tem os instrumentos e tem os elementos que permitam o planejamento. Por exemplo, né, nós temos na plataforma Conviva ferramentas que permitem planejamento financeiro, de receita, de despesas. Nós temos questão do calendário escolar, cardápios, controles de escolas e matrículas, informações sobre o Plano Municipal de Educação. Todo o nosso planejamento, ele está ligado ao nosso Plano Municipal de Educação, às suas metas e ao seu cumprimento. Como nós falamos em programas, né, é muito importante que a Undime esteja dialogando constantemente, fazendo chegar no governo federal, fazendo chegar nos governos estaduais as demandas para que nós possamos construir em forma de colaboração, né, fazer valer o nosso regime de colaboração e construirmos programas que sejam eficazes e efetivos nesta relação. União, municípios, estados, municípios, e também na relação intermunicípio. Os polos regionais da Undime permitem construir muitas ações conjuntas, um município ajudando ao outro. E aí eu já deixo aquele recado muito especial para que a gente consiga olhar o vizinho, olhar o dirigente novo que está chegando e estendermos a mão, levando a ele as informações, colocando a nossa equipe técnica a serviço, orientando, tá? Esse é um processo muito importante e a Undime, ela consegue nessas relações construir programas, como, por exemplo, programas de âmbitos nacionais. Vamos dar um exemplo aí, nós desenvolvemos Base Nacional Comum Curricular, nós desenvolvemos
políticas de educação integral e tantas outras ações que são construídas desta forma. E nessa questão das políticas educacionais, nós temos um processo de advocacy, ou seja, a Undime ela faz junto à União, faz junto aos estados este trabalho de levar as demandas e fazer a defesa da educação pública municipal. A missão da Undime é mobilizar e articular para a defesa da educação pública com qualidade social. Então, dessa forma, as políticas educacionais construídas, elas precisam fazer a defesa e garantir uma educação pública com qualidade social. Professor, como esse material pode apoiar e orientar quem já é ou foi dirigente municipal de educação? Veja bem, Beatriz, nós temos agora duas situações bem diferentes. Quem acaba de chegar tem desafios muito maiores do que quem já está na estrutura, no sentido de conhecer esta estrutura. Acho que o primeiro desafio é conhecer a estrutura que ali está posta, né, na sua secretaria, entender mesmo a organização dessa secretaria, o seu organograma, quem são as pessoas que dão respostas às determinadas demandas. Nós temos o desafio do conhecimento da legislação. Como eu disse agora há pouco, o Plano Nacional de Educação deve ser o primeiro documento analisado por qualquer dirigente que está chegando. Ele precisa ter consciência de que o plano nacional, de que o plano municipal de educação, e também conhecer o plano nacional, né? Mas o plano municipal, ele é uma lei municipal e precisa ser cumprido. É importante também conhecer os projetos em andamento. Educação não se faz destruindo projetos que estão em andamento só para construir novos. Isso é uma coisa já ultrapassada na gestão pública e, sobretudo, de educação. Ninguém consegue entregar resultados em 3, 4 anos, né? É um processo longo. Então, é muito importante avaliar o que estava sendo desenvolvido e observar de que forma aquilo faz sentido com a sua proposta, né, apresentada no processo eleitoral dos novos governos e também como aquilo dialoga com o Plano Municipal de Educação, que é a lei pela qual nós responderemos durante o nosso trabalho. Tá? Então, é muito importante avaliar, dar a cara da atual gestão a esses projetos, trazer novos projetos, mas sempre neste alinhamento. Outra coisa muito importante para quem chega é a constituição, é o conhecer a sua equipe ali efetiva de trabalho, né, e buscar a reorganização desta equipe. E também ter instrumentos e condições de mobilizar, de ouvir, de escutar todos o seu pessoal. E aí nós temos um grande desafio agora, que é comum a quem chega e a quem já estava, que são as questões da pandemia. Para quem já estava, tem uma questão muito importante, que é a atualização da equipe. Essa é uma boa hora para fazer uma autocrítica, organizar, recombinar metas, ações com a equipe, né? E, a partir daí, ter uma equipe renovada mesmo que psicologicamente, né? É um ciclo novo, desafios novos, novas metas. Aquilo que não foi possível ser desenvolvido, tem-se agora a oportunidade de fazer. Isso é realmente um grande privilégio, né? Poder fazer aquilo que não foi possível até então. É importante replanejar ações, verificar o estágio das ações que estavam fazendo. Eu tenho um planejamento, né? Tenho um planejamento estratégico, eu tenho um planejamento das minhas ações. Vamos avaliar, replanejar, repactuar. É muito importante fazer um processo de motivação. Nós temos que ter assim, uma energia nova, aquela energia também aí similar a quem está chegando, porque até quem continua, né? Como eu disse, tem o privilégio de já conhecer a estrutura e poder agora fazer ações pontuais, melhorando, motivando e tendo muita energia para o trabalho que tem pela frente. E aí nós temos as questões de pandemia, que são comuns a quem chega e a quem estava. Nós vivemos um momento único da história do mundo,
um momento em que nós estamos construindo as soluções no dia a dia, por meio de muito diálogo com professores, com equipe de trabalhadores, com famílias, e nesse contexto é importante que todos os dirigentes estejam muito sintonizados. E aqui eu quero fazer, então, 2 convites muito especiais. Aquele que está chegando, para que na plataforma Conviva, procure no memorial de gestão e entenda aquilo que foi desenvolvido e em que situação está o seu município. Esse foi um documento construído na gestão passada, por grande parte, né, dos municípios, infelizmente alguns não fizeram, e a partir deles vocês conseguirão planejar aí muitas ações. No contexto da pandemia, nós temos muitas informações também na plataforma Conviva e temos também aqui uma coisa muito importante, que é a área de agenda, que é o nosso Fique Atento, que estão trazendo o tempo todo informações atualizadas. Eu digo, quem entra na plataforma Conviva todos os dias não perde prazo de projetos, né, não perde prazos de prestação de contas e se mantém muito atualizado com relação aos desafios do gestor. A Undime e a plataforma Conviva, estruturando o trabalho da Undime, são, sem dúvida, o mais eficaz curso de especialização em gestão municipal de educação. Pode acreditar. E isso acontece porque você participa, traz demandas, constrói soluções conjuntamente e compartilha com todo mundo. Obrigada, professor. E quais são os principais desafios que geralmente os novos gestores encontram nesse início de gestão? E para quem já é dirigente e continua à frente da Secretaria de Educação Municipal, como é que fica esse cenário? Veja bem, Bia, então, o cenário de quem chega, ele é um cenário de desafios, ele é um cenário de olhar, né, e de conhecer, e uma grande sugestão, se você conseguir, não perca a oportunidade de fazer um planejamento estratégico, tá? Então você chega, você toma conhecimento de tudo o que está sendo desenvolvido, você pode usar aí, como eu disse há pouco, a ferramenta, né, do memorial de gestão, que tem ali organizado muitos dados dessa natureza, e conjuntamente, olhando o Plano Municipal de Educação, olhando a proposta de gestão que foi levado, né, pelo prefeito aí, ao processo de crivo eleitoral, inclusive, verifiquem isso, discutam com suas equipes e construam essa proposta. Aqueles que já estavam e estão renovando as suas ações, é muito importante que vocês possam também refletir sobre isso. O que nós fizemos do que nós queríamos? O que nós precisamos fazer do que nós queríamos ser feito e não fizemos? E quais são os novos desafios colocados agora para um novo ciclo de 4 anos de trabalho? Tá? Então, também olhar para o que você colocou lá no Memorial de Gestão vai ajudar a construir esse foco. Faça esse planejamento, né? Pode fazer um planejamento estratégico e não precisa ficar preocupado com a estrutura formal dele, mas pensar o que, como, de que forma que eu vou organizar essas ações. E aí eu quero de novo reforçar aqui, acho que a primeira ação que todo mundo precisa fazer é a consulta à agenda dos 100 primeiros dias. Esse material, quem ainda não recebeu, porque ele está impresso agora e foi encaminhado para as seccionais, então todos os estados estão recebendo e irão distribuir para cada dirigente municipal de educação. Esse kit, que contém uma carta ao prefeito, Excelência em Gestão Municipal de Educação, a agenda dos 100 dias e o material, o caderno de orientação ao dirigente municipal de educação. Na agenda dos 100 primeiros dias, você tem todas as questões centrais, é um documento pequeno, são em torno de 30 páginas, que trazem aquilo que você não pode deixar de fazer. Então, mas eu já estou aqui, eu já sei, será que sabe mesmo? Nós vivemos um ano em um momento tão diferente, esse material foi todo atualizado neste contexto de pandemia, nesta realidade. Uma coisa importante, ele foi reestruturado para dialogar com a plataforma Conviva. Então, a partir dessa estruturação agora, que depois nós teremos aqui ainda um detalhamento maior,
nós temos todas as áreas, os pontos de atenção necessários para o dirigente que está chegando. Então, seguindo a agenda dos 100 primeiros dias, você não deixará de fazer nada importante. E o caderno de orientações, esse material também está disponível para download, né? Vocês terão aqui o link também para acesso a esse material. Este caderno, ele aprofunda essa discussão, ele entra em detalhes, faz muitas referências que são importantes para serem consultadas no dia a dia da ação da gestão. E eles, sobretudo, constroem foco, ou seja, eles permitem lançar mão nisso que a Beatriz me perguntou sobre os desafios de quem chega, de quem já está, olhar para essas questões, construir um foco e, com isso, dar mais efetividade, tá? Então, acho que essas são as questões que eu tenho a dizer, que eu tenho a colocar. Então, primeiro ponto você chegou, dirigente, nós temos um desafio, fazer o nosso cadastro junto ao FNDE, liberar senha de prefeitos, de secretários. Segundo desafio, cadastramento na plataforma Conviva, ter a sua senha, inserir a sua equipe e fazer as autorizações, acompanhar, lá nós temos legislação, né? Explorem a plataforma, as ferramentas, as possibilidades, acompanhem as orientações técnicas, várias videoconferências, vários Facebook Lives como esse que nós estamos vivendo, e mergulhe neste material que vai certamente trazer as informações para as dúvidas e necessidades que você tem. E, paralelamente a isso, a Undime continua à disposição, está sempre à disposição, a equipe de atendimento do Conviva, a equipe de atendimento da Busca Ativa Escolar, que é uma outra questão muito importante que vocês também precisam ficar atentos, sobretudo neste momento de retorno de uma pandemia, que nós ainda estamos, na verdade, em seu momento auge, aí a gente espera que possa passar, mas nós precisamos trazer também aqueles alunos que estão fora da escola. Tudo isso você vai ter sempre atualizado, acompanhando e entrando diariamente na plataforma Conviva, verificando a agenda e dando seus encaminhamentos. Muito obrigada, professor Luiz. Vamos mostrar aqui, então, um caderno de orientações aos dirigentes municipais de educação. Ele pode ser baixado gratuitamente pela biblioteca da plataforma Conviva. As publicações impressas também serão enviadas via correios para cada município. E, além disso, as seccionais da Undime farão a distribuição nos eventos estaduais. O material é voltado para novos e antigos gestores e possui 9 capítulos. E o meu colega Vinícius está mostrando como que é o caderno de orientações para vocês. Obrigada, Vini. Professora Valquíria, a publicação traz 9 capítulos que abordam desde a missão como dirigente municipal de educação até aspectos relacionados à gestão pedagógica, entre outras questões. Você pode falar um pouquinho sobre esses capítulos e o que a gente pode encontrar em cada um deles? Gostaria de agradecer ao Undime pela oportunidade, o privilégio de trazer aqui um spoiler acerca do caderno de orientações para o dirigente municipal de educação. Eu queria também dizer, como o presidente mostrou aí o caderno, né, eu tive cuidado de baixar aqui no Kindle já o caderno, né, a minha versão, para onde eu for, para que eu possa carregar essas orientações, eu possa sempre me revisitar, me atualizar. Então, vocês têm essa opção também de baixar no Kindle ou no próprio celular, facilita bastante para a nossa consulta diária. Nós tivemos, assim, todo um cuidado durante o segundo semestre de 2020, para atualizar as questões relacionadas às políticas públicas educacionais. Foram feitas as muitas mãos, né? E hoje eu vim aqui trazer um pouquinho dessas informações para vocês. Então, gostaria que o Vini colocasse a primeira página, e essa primeira página, ela fala a respeito do legado, da importância que é quando o dirigente municipal de educação, ele assume um cargo. Como o nosso presidente colocou há pouco, é necessário
a gente tomar um cuidado nessa nova territorialização. Nós chegamos com uma energia nova, uma energia positiva, nós queremos fazer muitas mudanças, no entanto, a gente tem que ter essa consciência que ele colocou, que ao assumir um cargo, a gente está assumindo também um legado histórico de políticas públicas. Tiveram outras pessoas, outros dirigentes, outros secretários que nos antecederam e tiveram esse cuidado, esse zelo em dar continuidade às políticas públicas educacionais, porque se a gente visa o desenvolvimento das pessoas, o desenvolvimento de um país, a gente tem que ter esse contínuo em relação às políticas públicas educacionais. Então, eu gostaria de frisar isso também articulado com a fala do presidente, desse legado que é. Então, nós chegamos com essa energia nova, nós queremos fazer mudanças, nós queremos deixar a nossa marca, no entanto, a gente tem que respeitar, e para respeitar, a gente tem que conhecer as políticas públicas educacionais. Para isso, a Undime, ela é uma excelente parceira, porque ao mesmo tempo que ela faz a defesa dessas políticas públicas educacionais em todos os níveis, do municipal, estadual e federal, ela também orienta através desse caderno e através da plataforma Conviva, como que o dirigente, ele pode se organizar em âmbito municipal e ele também pode se posicionar diante das políticas do seu município, por exemplo, na Câmara de Vereadores, e também como ele vai dialogar com os programas do governo federal. Então, esse caderno de orientações, assim como a Agenda dos 100 Dias, ela é um material riquíssimo, onde cada um dos dirigentes municipais, ele pode se apropriar e fazer uso disso para a sua equipe, com segurança e assertividade. Porque eu quero frisar bem isso, da questão da segurança e da assertividade. Quando a gente é convidado para um cargo, a gente fica muito feliz, porque é uma oportunidade, é um coroamento da nossa trajetória na educação. No entanto, a partir do momento que a gente consegue entender a dimensão da complexidade que são as políticas públicas educacionais, a gente vê também da nossa responsabilidade enquanto dirigente municipal de educação, e quanto a gente tem que ser zeloso, cuidadoso, para pegar esse novelo, né, dessa complexidade e vir trabalhando para que esse tecido ele possa ser construído de uma forma organizada, de uma forma profícua para toda a sociedade. Então, como você disse, Bia, esse caderno, ele tem 9 capítulos, cada um dos capítulos ele vai se aprofundar da forma necessária para que o dirigente tenha bastante segurança e assertividade nas ações. Então, vamos falar um pouquinho do primeiro capítulo. Pode passar, Vini. O primeiro capítulo, ele trata da Undime e do seu papel estratégico. Eu coloquei essa frase aí, que é uma metáfora, né? A Undime é uma chave que destrava todas as portas para o entendimento do que está por trás das políticas públicas educacionais. Então, quando a gente chega, às vezes a gente nunca ouviu falar em LOA, em leis de diretrizes orçamentárias, em todas essas interfaces que tem com a questão das políticas públicas educacionais. Então, a Undime, através das orientações, principalmente do que está ali no caderno, ela vem dar essa sustentação, esse subsídio, para que o dirigente ele possa entender. Mas, ao mesmo tempo, eu quero frisar, a Undime ela é muito importante como protagonista na defesa da educação pública municipal. O presidente estava falando agora há pouco, e eu me lembro de uma reunião que nós fomos lá em Brasília, onde estava sendo discutido a respeito do Fundeb. E naquele momento, estava sendo discutido a respeito do coeficiente, onde a educação infantil, que visa essa universalização, onde tem uma demanda muito maior para os municípios, estava recebendo naquele momento um coeficiente menor. Então, o Undime estava dialogando ali, né, junto com os outros entes da federação, para que fosse aumentado esse coeficiente. Então, eu vivenciei isso, e eu pude ver, naquele momento, em todos os momentos da minha gestão, como a Undime, ela luta por uma educação pública de qualidade, seja em relação ao Fundeb, seja em quaisquer outras leis das políticas públicas educacionais. Então, ao mesmo tempo que ela luta por uma educação pública de qualidade, mas ela também nos ajuda, nos orienta para entender essas políticas públicas educacionais. Pode avançar, Vini? O segundo capítulo, ele trata da missão do DME e sua atuação para a oferta da educação. Como o presidente frisou, a maior parte dos
antigos dirigentes, dos dirigentes que foram até 2020, eles tiveram também a preocupação de interagir com a plataforma Conviva, com o memorial de gestão, e abastecer ali no memorial de gestão todas as informações pertinentes à Secretaria de Educação, todo o seu contexto, desde a questão do patrimônio, a questão da equipe, a formação da equipe. Então, ele foi abastecendo. Isso vai facilitar para o dirigente que está chegando agora. Ele vai acessar esse memorial de gestão com todas essas informações e vai poder contextualizar melhor. É importante também que o dirigente municipal de educação, ele organize, ele planeje a agenda dos 100 primeiros dias, tanto para ele ter uma visão estratégica de curto, médio e longo prazo, quanto para que ele possa apresentar dados para o chefe do executivo, que é o prefeito, ao qual ele está servindo, para a própria sociedade do seu município, e muitas vezes o dirigente municipal de educação, ele tem que ir até a Câmara de Vereadores, fazer a apresentação desses dados, ele tem que apresentar para a sociedade civil organizada. Vou citar o exemplo aqui de Maringá, que tem um observatório social, então, que ele faz um acompanhamento das licitações, ele faz um acompanhamento de tudo que acontece na secretaria relacionada à gestão financeira. Se o dirigente municipal de educação, ele faz essa agenda dos 100 primeiros dias, toda vez ele vai reunir a equipe para poder fazer esse planejamento. Toda vez que ele vai participar de alguma reunião interna ou externa, ele tem esses dados em mãos. Então, vai facilitar muito a vida dele, ele tem uma visão de todo e ele vai conseguir planejar a longo prazo. Vocês podem observar, Vini, pode dar um zoom para mim, fazendo favor? Em cada uma dos resumos que eu coloquei, dos capítulos, ele traz ali um link onde vocês vão poder acessar tanto o site da Undime, olha aqui à esquerda vocês podem observar, que faz o link para a agenda dos 100 primeiros dias, quanto a plataforma Conviva, onde vocês vão acessar o memorial de gestão, vocês vão perceber a riqueza que está contida no memorial de gestão. Então, se cada um dos dirigentes municipais de educação tiver esse zelo, esse cuidado de abastecer, para que fique registrado para o próximo gestor, nós vamos ter, sim, essa continuidade nas políticas públicas educacionais, e daí nós vamos conseguir ver um desenvolvimento a longo prazo, sem contar que o legado que cada gestor fizer vai ficar registrado ali, e isso é inquestionável, porque contra dados, o dado é o melhor argumento que a gente tem, ele se torna um fato em si. Pode avançar, Vini, por favor? No terceiro capítulo, a gente vai conhecer um pouco mais sobre a importância do planejamento para a educação pública, principalmente sobre as peças orçamentárias. Então, quem não era muito familiarizado com a lei de diretriz orçamentária, o plano plurianual, a lei orçamentária anual, o plano nacional, o Sistema Nacional de Educação, o plano municipal de educação, então, vai poder através do caderno de orientações, conhecer um pouquinho melhor no terceiro capítulo e perceber esse fluxograma, como o plano plurianual, ele está articulado com a lei de diretrizes orçamentárias, com a LOA e assim por diante. Então, eu sei que falando assim, corrido, até por questão do tempo que nós temos, fica um pouco difícil de entender, mas se você observar, se você ler com atenção no caderno de orientações do terceiro capítulo, o dirigente vai ter muita segurança, junto com a sua equipe, de traçar esse planejamento estratégico, principalmente uma gestão financeira assertiva, cuidadosa. E vou ressaltar, quando a gente deixa o cargo de dirigente municipal de educação, nós deixamos o cargo, mas o cargo muitas vezes não nos deixa, principalmente nas questões técnicas e quando a gente assina o documento, quando se trata, inclusive, da gestão financeira. Então, a gente tem que ter muito conhecimento, se apropriar das questões da gestão financeira, e esse caderno, ele deixa isso muito claro. Para que não sejamos depois vítimas de processo ou de assinar algum documento que a gente não tenha conhecimento correto dessa gestão financeira. Pode avançar, Vini. No quarto capítulo, ela trata principalmente sobre o financiamento da educação, ela traz essa história do financiamento da educação, essa distribuição de recursos do Fundeb, como que é feita essa composição de receitas, quais são os programas geridos pelo MEC, trata a respeito do salário e educação,
mas ela traz principalmente um subsídio da gestão integrada, dessa finança intersetorial. É um planejamento voltado para os órgãos de controle, onde a Secretaria Municipal de Educação ela não está isolada, mas ela está articulada com as outras secretarias, principalmente a Secretaria da Fazenda, Secretaria de Saúde, agora principalmente durante a pandemia, articulada com a Secretaria de Assistência Social. Então, esse capítulo ele é muito rico e também traz esse subsídio para o gestor. Pode avançar, Vini. Depois nós temos o 5º capítulo, que trata sobre a gestão pedagógica, que é, na verdade, a gestão para a qual nós somos escolhidos, onde nós temos que apresentar bons indicadores voltados para a qualidade e excelência da educação pública. Então, nessa gestão pedagógica, ela traz excelentes dicas e subsídios científicos. A pessoa que revisou, né, no caso, ela teve muito cuidado, ela trouxe essa questão aí da matriz fofa, ela traz ali forças, oportunidades, fraquezas e ameaças, ela traz também a respeito da BNCC e do Currículo Nacional, porque o gestor, ele vai passar, ele precisa fazer essa revisão do currículo municipal e articular com a Base Nacional Comum Curricular, mas ela traz principalmente a respeito do IDEB. Nós sabemos que todos os municípios, todos os gestores educacionais e também o prefeito, ele é cobrado acerca dos indicadores, porque nós sabemos o que faz, o que organiza a qualidade da educação municipal, mas a sociedade, ela enxerga enquanto resultado, enquanto números, enquanto indicador, que é o IDEB. Então, você, através do capítulo 5, vai poder ter dicas como se organizar, como fazer esse monitoramento, como fazer essa avaliação com cada uma das escolas da rede municipal de educação. No capítulo 6, pode avançar, Vini, nós temos a respeito da gestão administrativa, então traz ali sobre a importância do censo escolar, sobre a gestão de pessoas. O presidente fez uma fala muito importante, falando para que o dirigente ele possa se integrar à equipe, que ele traga uma energia nova, mas que ele também respeite a equipe que estava. Eu gosto de frisar que o servidor público, ele é um servidor de carreira, ele é um servidor concursado, ele também tem a fé pública a respeito dos documentos que ele assina. Então, quando nós chegamos numa Secretaria de Educação, a gente tem que tomar muito cuidado, a gente pode fazer a nossa troca, sim, porque nós levamos também cargos comissionados, mas respeitar aquela pessoa que está lá, que tem todo o conhecimento acumulado, que vai te ajudar, que vai empoderar o secretário de Educação Municipal. Então, fazer essa renovação, mas com muito cuidado, fazendo trocas, mas respeitando a velocidade também da secretaria, e tendo em vista também essa aproximação com a escola, a todo momento. Saber que qualquer atitude que tenhamos, ela vai ter um impacto direto na escola, na rede, e também nos indicadores. Pode avançar. No 7º capítulo, ele trata sobre a gestão democrática, e a gestão democrática, ela é um eixo transversal que vai dialogar com todas as outras áreas da gestão, seja a gestão pedagógica, a gestão política, a gestão administrativa, a gestão financeira, porque nós temos que publicizar, nós temos que mostrar para a sociedade todos os nossos atos, tornar públicos esses atos. Então, a gestão democrática, ela foi embasada desde a Constituição de 88, e ela traz a forma correta para que os gestores façam isso. Eu sei que muitas vezes nós temos o nosso ego muito elevado ao assumir um cargo, mas a gestão democrática, ela coloca a gente com os pés no chão e ela nos mostra que é necessário fazer esse diálogo com a rede, o diálogo com a Associação de Pais e Mestres, o diálogo com todas as interfaces da sociedade, para que a gente possa, sim, fazer uma gestão transparente. Eu quero chamar a atenção para a gestão democrática, no capítulo 7, pode avançar, Vini, que ela traz também as questões subjetivas. Hoje, no século XXI, nós temos, assim, pode dar um zoom, por favor, Vini? Nós temos muitas questões relacionadas ao comportamento. Então, nós não estamos encerrados no gabinete, qualquer ação que tenhamos, ela tem uma ressonância política,
né? Então, a gestão democrática, ela mostra muito bem isso, a articulação com o sindicato, a articulação com os conselhos, essa questão da transparência, como que a gente pode construir a nossa gestão de forma sólida, e tenhamos todos esses canais de comunicação, principalmente através de consulta pública, da publicização dos nossos atos. Então, tenha sempre isso em mente. Que tipo de sinergia você deseja construir com a sociedade? E procure sempre agir de forma transparente. Então, no capítulo 7, traz isso bem pautado e organizado. Tome muito cuidado com as redes sociais, né? De que forma que você vai publicizar isso. Se você tiver condições de contratar uma pessoa para fazer a gestão das redes sociais, contrate. Se você não tiver, procure uma pessoa que tenha maior tranquilidade, que vai organizar isso de forma pacífica, para que você tenha um bom diálogo com a comunidade. Pode avançar. No capítulo 8, ele traz sobre a importância do regime de colaboração. E é muito rico esse capítulo, ele trata principalmente sobre os arranjos de desenvolvimento educacionais, principalmente para os municípios que têm menos de 20 mil habitantes. Então, a importância de construir um trabalho em conjunto para fortalecer a aquisição de materiais, para fortalecer a formação de professores. Então, ele trata disso de uma forma, assim, bem organizada, bem embasada perante a legislação brasileira. Pode avançar. E o capítulo 9, que é um capítulo muito importante diante do contexto da pandemia atualmente. Já era importante realizarmos a busca ativa escolar diante do contexto social que nós temos no Brasil. Na plataforma da busca ativa escolar, nós já tivemos aí um sucesso, um mês de mais de 78 mil crianças e adolescentes que foram rematriculados, mas agora com a pandemia, a busca ativa escolar se tornou ainda muito maior a dimensão dela. Por quê? Agora tem uma nova forma onde professores também se tornam coordenadores desse processo, onde ele estará lá na ponte do processo e pode trazer esse aluno de volta. Então, na plataforma da busca ativa escolar, ela vai também promover cursos, adequando cada um dos perfis, para o gestor político, para o coordenador, para o supervisor, para o professor. Então, retomem a busca ativa escolar, o capítulo 9 do livro, ele traz toda essa informação. Então, Bia, seriam isso, eu procurei ser o mais sintética possível, mas o caderno, ele é muito rico, e ele dialoga a todo momento com a plataforma Conviva. Muito obrigada, professora. Então, em 2021, em razão da pandemia da Covid-19, os dirigentes vão encontrar novos desafios, além dos desafios típicos da área de educação. A publicação também traz orientações sobre ações colaborativas entre municípios, estados e a União, de que forma que ela mostra como que essas três gestões podem enfrentar a realidade causada pela pandemia. Sim, gostaria que o Vini colocasse o slide, mas ela traz toda uma organização do que aconteceu em 2020, naquele momento ali que nós tivemos que oferecer o atendimento remoto de forma imediata, como que foi essa organização, tá? Principalmente na questão da emergência. Depois, ela já traz também a questão da busca ativa escolar readaptada, né, adaptada para esse contexto de 2021, onde os professores também se tornam técnicos verificadores, porque eles estão na ponta, e principalmente ela oferece cursos de formação de modelo diferenciado, tá? Onde vai poder oferecer esse modelo híbrido, aulas presenciais e aulas remotas. Então, é muito importante agora que você, gestor, acesse o busca ativa escolar. Ele vai ser o maior diálogo para situações de emergência. Além disso, Bia, a gente pode observar o link, o Vi pode dar um zoom, por favor?
que lá dentro do caderno, em cada um dos capítulos, ele traz aqui, olha, acessar o documento, né, da plataforma Conviva, e ali ele vai abrir uma janela de oportunidades, uma janela de ferramentas, onde cada gestor vai poder adaptar essas ferramentas para a sua realidade, de acordo com o contexto do município, com o número do município, porque nós temos municípios de 40 mil alunos, 100 mil alunos, nós temos municípios de 1.000 alunos, então vai depender desse contexto de cada realidade. Certo, professora. A gente consegue explicar um pouquinho mais de que forma que esse material dialoga com a plataforma do Conviva? Sim, eu vou pedir para o Vini voltar na página anterior. Isso. Na plataforma. Agora você pode dar um zoom, por favor, Vini? Isso. O dirigente, ele vai poder observar que em cada um dos capítulos, em praticamente todas as páginas do caderno de orientações, ele vai ter essa chamada aqui, olha, por exemplo, na plataforma Conviva Educação, tem uma área denominada regime de colaboração, que diz respeito aí ao capítulo 8, né? Onde ele vai ter mais subsídios com esse regime de colaboração para poder entender do que se trata, para poder organizar consórcios, ou câmaras técnicas, ou associações, e assim por diante. Aqui tem um outro exemplo também, da presença desse diálogo do Conviva Educação com o caderno de orientações, por exemplo, da gestão democrática, onde ele vai encontrar subsídios acerca dos princípios da gestão democrática, como que ele pode fazer consulta pública, como que ele pode realizar o diagnóstico, como que ele pode fazer reuniões com a Associação de Pais e Mestres, e assim por diante. Então, o caderno de orientações, ele está estritamente articulado com a plataforma Conviva. O caderno de orientações, eu diria assim, ele é a parte teórica, e a plataforma Conviva é a parte orgânica. Então, você lê, e você vai para a plataforma Conviva, e você vai vivenciar as situações de acordo com a realidade de cada gestão, de cada município. Professor, e com a sua experiência, qual o conselho que você gostaria de dar para todos os gestores nesse início de novo ciclo de gestão? Olha, a coisa que o fator que eu acredito que os gestores devem ter muito cuidado agora no contexto da pandemia, ouvir a rede, ouvir o que está acontecendo na sua rede, porque não adianta brincar de faz de conta, né? Nós temos uma realidade dura, não está sendo fácil, é um desafio enorme você adequar aulas para o contexto do atendimento remoto, você adequar aulas para o ensino híbrido, e, ao mesmo tempo, você criar protocolos de segurança, cuidando da sua equipe, zelando pelos profissionais. Então, mesmo que seja através de uma consulta pública, mas crie instrumentos para ouvir os profissionais da rede. Esse deve ser o maior cuidado, porque quem está na ponta, ele tem fatores onde vai enriquecer muito mais o dirigente municipal de educação a tomar ações assertivas. Então, cuidado também na troca da equipe. Pode fazer trocas? Pode e deve fazer para trazer essa energia renovada, mas faça trocas cuidadosas, principalmente respeitando o servidor público, porque o dirigente, ele passa, mas o servidor público, ele fica, e ele tem conhecimento também do todo. Aproveite essa bagagem desse servidor público e acrescente para a sua equipe, traga energia nova, mas aproveite sempre a bagagem histórica do servidor público. Ele vai poder também te ajudar. Mas agora, durante a pandemia, ouça a sua rede, dialogue com a sua rede. Eu acredito que, assim, a chance de acertar vai ser muito maior. Muito obrigada, professora Valquíria. Bom, agora eu quero chamar o professor Luiz Miguel de volta. Professor Luiz? Agora eu queria ouvir de você, professor Luiz, qual o seu conselho para os novos gestores nesse início de gestão? Beatriz, eu vou colocar muito sinteticamente algumas questões que eu considero fundamental. Primeira questão é agir colaborativamente, atuar colaborativamente. Valquíria acabou de falar sobre essa importância do ouvir, a importância do estar levantando a sensação do outro e, juntamente com o outro, construindo as soluções.
Então, atue colaborativamente, colabore com a sua equipe, receba da sua equipe a colaboração. Nenhum dirigente, nenhum profissional nos dias de hoje tem todas as respostas para todas as situações. Então, agir colaborativamente implica em colocar as situações para que sejam construídas conjuntamente. Outra questão muito importante, participe das ações da Undime no seu estado, participe desta programação da Undime Nacional via plataforma Conviva, via canal do YouTube da Undime, que você estará alinhado e atualizado com relação à política nacional, a tudo que está acontecendo de mais relevante. Você terá informações sobre programas, projetos, possibilidades de parcerias, sempre fazendo sendo ativo na sua participação. Dessa forma, acesse diariamente a plataforma Conviva. Seja a plataforma Conviva o companheiro da sua primeira xícara de café ao chegar na secretaria. Ligue o computador, entre na plataforma, verifique a agenda, fale com a sua equipe sobre o que você tem ali para resolver naquele momento. Outra questão muito importante é acompanhar toda esta programação que está sendo disponibilizada a vocês, né, por meio da Undime Nacional, por meio das seccionais da Undime, porque ali estão as ações que você precisa fazer, né, emergencialmente, as ações que você precisa fazer de forma médio e longo prazo. Então, com isso, você não deixará nada de fora. Outra coisa muito importante é registre as suas ações. Quando nós falamos na fiscalização externa, Tribunal de Contas, quando nós falamos em Ministério Público, é muito importante que as ações sejam registradas para que nos dê a segurança, para que nós possamos demonstrar o que foi feito, o que está sendo feito e como está sendo feito. Outra questão importante é relacione todas as suas ações com o Plano Municipal de Educação. Fortaleça o olhar das ações pedagógicas para a Base Nacional Comum Curricular, para o currículo do seu município, para o currículo a qual a sua rede está ligada. E, finalizando, dialogue muito com a comunidade escolar. Neste momento, então, de pandemia e de um retorno depois das atividades presenciais, mais do que nunca será necessário dialogar com a comunidade escolar. Quem é a comunidade escolar? Os professores, os trabalhadores da escola, as famílias, os alunos, tá? O entorno mesmo das ações que permeiam. E outra questão muito importante é trabalhar também colaborativamente dentro do governo. Desenvolva ações com a área da assistência social, com a área de saúde, dialogue sempre com a área financeira, organizem essas informações, né, faça essa relação, compartilhe o seu potencial e busque também respostas no potencial de outras áreas do governo. Essa questão ela é muito importante para que a gente possa ter aí uma gestão com êxito, uma gestão que dê conta dos desafios que nos foram colocados. Estas são, em síntese, as minhas sugestões nesse momento. E certamente, Bia, em outros momentos, muitas outras sugestões serão passadas aqui pela plataforma Conviva, né, pelos canais da Undime, para todos os nossos dirigentes não se sentirem, não estarem sós nas suas ações. Nós somos um conjunto, a Undime representa os 5.568 municípios. E assim sendo, nós temos que atuar sempre colaborativamente. Obrigada, professor Luiz. Professora Valquíria, gostaria de fazer agora suas considerações finais, por favor? Sim, eu gostaria de também destacar o que o presidente Luiz disse a respeito dessa participação institucional, né? O quanto é importante, na complexidade, na correria do dia a dia, que é tão avassaladora, a gente ter esse companheirismo dos colegas da Undime, dos outros secretários, para que a gente também se sinta fortalecido. Então, participar da Undime é isso, você se sentir acolhido, você sentir segurança e assertividade. É muito importante e a gente sempre carrega essa instituição no nosso coração. Quem é Undime para sempre, Undime. Eu gostaria de colocar a última tela, né, do Vini,
principalmente agora, do contexto da pandemia, eu gostaria de expressar essa ideia, que é uma fala do Rubem Alves, que tem escolas que são pássaros, então hoje nós estamos tão distantes dos nossos alunos, é tão difícil realizar o ensino híbrido ou o atendimento remoto, com todos esses desafios para a comunidade escolar. No entanto, acredito que o maior desafio durante a pandemia é isso, ao mesmo tempo você ensinar o conteúdo, você contemplar a aprendizagem, mas você ensinar o aluno a ter essa autonomia, a voar, a estar engajado, a buscar esse conteúdo, a incentivar as famílias também a aprender junto com os nossos alunos, dependendo da faixa etária. Então, a mensagem que eu quero deixar é essa do Rubem Alves, que as escolas, elas dão asas, né, para os nossos alunos, que eles não sejam engaiolados. E eu acredito que a Undime também, ela é essa inspiração, ela ajuda nesse voo para as escolas, para as redes municipais, para as pessoas. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Valquíria, e obrigada também, professor Luiz Miguel, pela participação aqui com a gente hoje. O caderno de orientações ao DME da Undime está disponível na plataforma Conviva ou no site da Undime. Eu vou pedir para o Vini colocar aqui mais uma vez, por favor, os links para download. Então, são esses 2 links que vocês estão vendo aqui embaixo da nossa tela. Estamos terminando a transmissão. Fica, então, um convite para que vocês leiam o documento com atenção e que façam bom uso do material, que pode ser baixado em um dos 2 links que a gente indicou. Agradecemos pela companhia. Esse vídeo continuará disponível aqui no Facebook e será disponibilizado no YouTube e na galeria do Conviva. Por favor, divulguem em sua rede. Esperamos por você no www.convivaeducacão.org.br. Tchau!